Bem, hoje eu estou aqui com o meu amigo Diogo. Ele é um seguidor da filosofia estoica, portanto eu achei interessante termos esta conversa sobre as diferenças e as semelhanças entre o cristianismo e a teologia cristã e a filosofia estoica. Eu já fiz um vídeo para o canal dele, se calhar está aqui a aparecer aqui, não sei se é aqui ou aqui. Portanto, não sei se queres apresentar um bocadinho primeiro, antes de começarmos formalmente esta conversa. Ok, para quem não conhece, estoicismo, bem, eu não preciso de apresentar, não é? Acho que se quiserem podem passar no canal, mas eu sempre gostei de filosofia e estoicismo é a única filosofia que eu conheço que vai mesmo à prática. Não é só teoria, não é só ideias, é viver, é uma arte. E o estoicismo permite tu praticares como se fosse um ginásio, como se fosse qualquer coisa, como uma arte que tu tenhas que repetir até ficares bom. O estoicismo permite viver bem. Então comecei a estudar, estou a estudar para ser mentor, já tirei o curso de estoicismo essencial e tenho muito para falar sobre estoicismo porque acabam por ser um bocadinho diferentes. Ok, então a primeira coisa que eu te queria perguntar, que é algo que nós os dois acho que nunca falámos mesmo nessas conversas pessoais, Okay. que é realmente o que é que te trouxe especificamente ao estoicismo, o que é que te atraiu, como é que encontraste, como é que esse desejo se formou? Inicialmente o estoicismo sempre foi moda, eu até diria modinha, porque apareceu em 2019, talvez 2018, começou a aparecer o estoicismo da forma comercial, porque tu tens um movimento que é o Broicismo, já não é estoicismo normal. O Ryan Holiday, que é o autor daquele livro de Ego é o inimigo. Ego é o teu inimigo, não é? Ego is the enemy, e depois The Way é o caminho estoico, depois tem uns livros assim. Stillness is the way. Stillness is the way, e depois tem o Courage is calling, Discipline is destiny. e depois é a disciplina, a justiça, ou seja, ele fez uma série das 4 virtudes estoicas e ele vende essa ideia de estoicismo, é aquela cena, é uma ferramenta para tu viveres, não é uma arte, não é um estado de espírito, é mais a parte como se fosse uma ferramenta, e isso ganhou muita visualização. E eu, na altura, como seguia já movimentos de self-improvement, desenvolvimento pessoal, acabei por apanhar um bocado de estoicismo de lado, que é, ok, é ataraxia, tens uma calma, afastas de toda a gente, mas não tens os altos nem os baixos, tens uma calma. Eu assim, achei interessante, só que na altura fiquei, ok, só conheço. Depois mais tarde eu queria aventurar-me em negócios, eu achei que estoicismo seria uma boa ferramenta. Como eu já gostava de filosofia, conhecer ideias assim, para além do normal, discutir ideias, sempre foi um gosto. Então, estoicismo, já estava lá a semente, peguei no estoicismo, li um bocado de Epicteto e disse assim, não, eu quero ser como a Epicteto. Ele é, a melhor comparação que eu posso dar é o Cristiano Ronaldo de agora, na altura, há 2000 anos atrás, era Epicteto. Ele até era conhecido, era famoso. E a forma como ele vivia, a forma como ele escreve, é de outro mundo. Então eu disse assim, não, eu tenho que levar isto para o resto da minha vida, eu queria ser mentor. E ensinar essas pessoas a pensar da mesma forma, espalhar um bocado essa virtude. Então, passando agora para a parte do cristianismo em si, eu queria só também, mais como introdução, queria te perguntar como é que foi o teu passado com o cristianismo. Eu sei que foste batizado, mas pronto, como é que foi o teu passado com o cristianismo, as tuas experiências com a igreja, ou membros da tua família que possam seguir ou que já seguiram? Pronto. Sim, a parte do cristianismo, sendo honesto, é quase como se fosse indiferente, no sentido de tu não reparas, a menos que tu
teres um tempo a pensar, ok, onde é que há cristianismo na minha vida? Porque não aparece, não é evidente, olha, vamos à igreja, olha, vamos rezar. Não há, simplesmente. Na tua vida? Sim, na minha vida a crescer. Ok. Ou seja, à Sim, volta sim, de sim, mim não há nenhum sinal. Depois havia a minha avó, mas já não está cá, então depois tens a parte dos funerais, das missas e tudo mais, que tu, e casamentos também, que és um bocado obrigado a ir. E depois vais e experiencias aquela beleza do divino, e a crescer só houve dessas partes. Nunca houve uma introdução lógica, uma introdução que alguém entregasse, diz assim, olha, está aqui o cristianismo e tens que estudar isto, isto e isto. Houve uma altura recentemente que eu peguei no Novo Testamento por causa mais de sabedoria, mas nunca houve pessoas à minha volta a dizerem assim, olha, cristianismo é o caminho. Exceto eu. Sim, sim. Pronto, é crescer assim, mas recentemente tens sido tu, sem dúvida. Ok, então o que é que dirias que, como uma pessoa estoica ou um seguidor da filosofia estoica, Sim. o que é que dirias que te, não vou dizer que me motiva, mas o que é que dirias que te disciplina todos os dias? Porque, se eu não me engano, e isto é mais outra coisa que eu quero dizer mais à frente, como estoico, o vosso bem supremo é a virtude. Sim. Sim. O nosso bem supremo para os cristãos é a graça que recebemos do sacrifício de Jesus. Portanto, o que é que te disciplina a continuar todos os dias a seguir esse caminho que tu escolheste? Ok, é uma boa questão, porque o bem supremo sendo a virtude, tu reconheces, ok, o mal é o vício, não posso deixar perder controle. O bem supremo é a virtude, então tudo o que está relacionado com caráter, tudo o que é bom, tu acabas por notar mais nas pessoas quando te focas nisso. E tu queres que isso devolva. O que eu quero dizer é, eu agora dou-te um bocado de água, mas eu sei, pela minha fé, que tu vais retomar a água, mas em dobro. Então eu continuo-te a dar o que eu tenho. Ou seja, mesmo que seja pouco e eu passo sede, eu vou-te dar porque eu vou receber em dobro. E é isso com o caráter. Tu vês que quando tu treinas no teu caráter e procuras saber mais, procuras ser melhor pessoa, procuras ser melhor amigo, irmão, filho, até marido ou namorado, tu procuras esse bem e começas a notar mais bem nas pessoas. E então é como se fosse um vício. Tu começas a ter pessoas de valor à tua volta, começas a ter mais profundidade nas conversas, começas a ter mais qualidade de vida e começas a alcançar uma certa eudaimonia, que é o que os estoicos dizem de felicidade. Felicidade não é uma emoção, não é estás aqui e sentir-te bem, é um bem-estar. Tu sentes e ok, eu tenho pessoas de qualidade ao meu lado porque eu tenho procurado o bem, então eu tenho esse retorno. Eu estou a pagar o preço de praticar o meu caráter, que às vezes nem sempre é fácil, vais ter momentos de estás inspirado a fazer o mal, entre aspas, estás, ok, deixas a emoção levar-te e às vezes sacrificas quem tu és para ter o benefício no momento, mas o retorno que tu tens, as pessoas que estão à tua volta, a qualidade das conversas, o orgulho, não um orgulho cristão de egoísmo, mas um orgulho de bem-estar. Sentes-te bem, dizes assim, poxa, eu estou aqui num momento a gravar um vídeo sobre assuntos interessantes porque eu fui atrás do caráter, fui atrás do bem. É isso que dá uma disciplina, ou inspira, motiva a continuar. Então é mais um sistema baseado em obras. Em obras em que sentido? É mais um sistema, pronto, a virtude, o que motiva é mais fazer o bem, fazer algo virtuoso. É baseado em obras. Sim, em ações, queres dizer. Ok, sim. Quanto mais fazes, mais tens. É como um exercício. Tu estás
vais começando no ginásio, no início não tens progresso, mas basta teres um bocadinho de progresso e vês, ok, o que eu estou a fazer está-me a fazer sentir bem comigo mesmo, eu sinto-me bem fisicamente, sinto-me bem mentalmente, eu vou continuar nisto. E quanto mais energia metes nesse copo, nesse balde, mais retorno tens. Começas a ficar maior em questões físicas, começas-te a sentir ainda melhor, começas a beber mais água, por sua vez fica mais saudável. É como se fosse um loop de bem. E isso é o que puxa. Tu vês progresso, estás a acelerar na vida, estás a crescer. É uma grande motivação. Eu diria que a visão cristã, eu não diria que a tua visão é completamente incompatível com o cristianismo, mas eu diria que o nosso bem maior é tipo um nível acima da virtude. Porque o que nós acreditamos é que a salvação é através de Jesus e a aceitação de Jesus como Deus e a aceitação do amor dele por nós. Sim. Não é como as pessoas pensam, que é baseado em obras, se és bom vais para o céu. Não, porque o que nós acreditamos fundamentalmente é que toda a gente é má, toda a gente é pecador, mas aceita Jesus como Salvador e Jesus toma o julgamento dessa pessoa, e essa pessoa já tomou o julgamento quando foi crucificado, e essa pessoa irá para o céu porque meteu a sua confiança na salvação. Sim. Nós não acreditamos que podemos trabalhar, podemos fazer o bem para ganhar a nossa salvação no céu. Não sei se me estou a fazer entender. Tu não acreditas que consegues fazer a tua aceitação no céu? Não, nós não acreditamos que as nossas obras são suficientes para fazer a nossa chegada ao céu. Porque quem acredita que, ok, tens de fazer isto para chegar ao céu, está a diminuir o sacrifício que Jesus fez por nós. Porque é através da nossa fé em Jesus que depois é transformada em obras que nós conseguimos ter a salvação. Não é apenas pela virtude, não é apenas pelas boas obras que nós conseguimos ter a salvação, porque assim alguém que é ateu, que não acredita, consegue ter a salvação. Ok, sim. Estou a perceber. Apenas é através de Jesus que nós vamos conseguir ter essa fonte de graça. E depois, através da nossa fé, é transmitida em obras. Porque quem realmente tem fé faz o bem e tem obras para provar a sua fé. Porque como muitos papas já disseram, muitos teólogos, uma fé sem obras é uma fé morta. Sim. Portanto, eu não diria que a visão estoica é completamente incompatível, simplesmente nós temos um nível acima, que é Jesus. Sim. E tudo o resto da nossa vida brota desse nível superior. Sabes que no estoicismo também é o que falta no broicismo e no estoicismo moderno, que é a parte da espiritualidade. Nós não temos um profeta, eu falo estoicos, mas é um bocado ilusão identificar-te como estoico, porque tem passagens que dizem que tu não te deves identificar como tal, porque isso já está a nível do ego, tu tens que fazer, faz para ti mesmo. Se calhar é uma filosofia mais egoísta. Diz assim, ok, eu faço o bem porque eu posso fazer o bem. Mas voltando à parte espiritual, acreditam que tudo tem harmonia, tudo é divino, ou seja, esta experiência está conectada ao cosmos. O cosmos é um ser vivo, é como uma planta, por exemplo. A planta cresce, tens que regar, se não regares morre, se apanhar demasiado sol pode morrer, se apanhar pouco também. Então tem que estar equilibrado e tem que haver lógica, tem que haver regras. A parte da gravidade, a parte da lei da atração, por exemplo, essas leis todas funcionam com um sistema perfeito, cósmico. Se tu fores a ver a tua existência, a tua essência... Só o microfone, desculpa porque... ok. Ou meto mais para cima ou... Ok, assim. Sim. Não é porque a camisola não era a melhor. Então meto tipo aqui mais de lado. Sim, ok, pronto.
para não cair, assim capta mais a tua voz. Sim, estava a dizer. E é aquela situação de que tu és feito de elementos químicos. Se tu fores a tomar magnésio, cálcio, potássio, até a água que a gente bebe, oxigênio com hidrogênio, isso é encontrado no espaço. Então tu és um ser espacial. Nós estamos no espaço, tipo, a Terra está no espaço, querendo ou não, não é? Nós fazemos parte do espaço, do cosmos, do universo. E é essa essência que os estoicos acreditavam que está tudo destinado e que está tudo perfeitamente interligado. Isso é que é o Deus, não é? O todo. Se calhar os cristãos, e dá para ver que muitos cristãos também não têm um bom entendimento do que é Deus, têm uma ideia, mas não têm aquela definição universal, digamos. Ou seja, é assim, assim, assim. Por exemplo, Deus para os estoicos é o todo, os antigos, né? Porque os modernos não praticam espiritualidade nem acreditam em Deus, são ateus. Mas para os antigos Deus é o todo. Eu sou Deus, esta experiência é Deus, estes objetos, tudo tem elementos do cosmos e tudo se conecta perfeitamente. Mas é essa parte de tem que haver fé, não é? Para nós termos uma boa existência, temos que acreditar em algo maior que nós, que é isso que nos guia. Não é só o poder de tu conseguires decidir as tuas ações. Como estavas a dizer, em obras, o homem não se define só por obras, mas a sua fé e o seu entendimento do todo. Isso é o que leva a eudaimonia, um bem-estar e, por sua vez, mais qualidade de existência. Ok, esta próxima pergunta é mais um cenário hipotético. Tu já foste ver e leste e pesquisaste vários estoicos antigos, né? Sim. Então, imagina que tens um problema grande na tua vida e pudesses ter a escolha entre pedir conselhos a Marco Aurélio, ou Epiteto, ou Séneca, algum desses, ou Jesus, quem é que escolherias? Ok, é uma boa pergunta. Porque eu acredito que Jesus é... Eu vou usar a palavra diferenciado. É que estava num outro nível de existência. Não é de eu acreditar que ele não é Deus. É mais pela questão dele existiu mesmo e sabia muito na altura. Mas Epicteto é Epicteto, né? Eu acho que Epicteto, literalmente, seria tipo Ronaldo e Messi, nesta perspectiva. Eu acho que ia até um passo à frente e falava com Sócrates. É assim, Jesus Cristo também era uma boa opção, mas ele ia pelo que ele criou do cristianismo e que ensinou aos apóstolos, certo? Se calhar não vai tanto como eu penso do estoicismo, não é? Como eu vivo a minha vida. Não é porque Jesus não tinha conhecimento, mas é porque a visão dele se calhar não estava tão alinhada com a minha, percebes? Ou seja, Epicteto criou o estoicismo, desenvolveu o estoicismo, e Jesus desenvolveu o cristianismo, que é um bocado diferente ainda. Então eu acho que escolheria ou Sócrates e Epicteto. Sócrates foi criar a filosofia e era o homem mais sábio a existir, portanto. Okay. Esta próxima pergunta nós já tocámos. Pois não sei se está aqui a aparecer no microfone, mas está aqui a ver obras. Acho que não, acho que o microfone só capta a voz. Pronto, nós já tocámos isto brevemente há pouco, mas eu estive a fazer a minha pesquisa e vocês, os estoicos, provavelmente os antigos, como já disseste, acreditam em Deus. Mas não é bem, pronto, é um ser racional, certo? Sim. Mas é impessoal, você não conseguem dizer bem o que é Deus. Nós, é uma religião, certo? Nós temos uma visão de Deus. É Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus triuno, são três pessoas, é um só Deus, mas estas três pessoas são
inteiramente Deus, não são três deuses, é um Deus em três pessoas. Portanto, o que é que para ti é Deus? Ok. É uma boa questão. Eu acho que a maioria das pessoas não consegue responder essa pergunta, mas eu vou responder com o máximo que eu sei desta experiência. Deus seria o todo, não é? Tudo o que existe seria Deus. Seja a Terra, seja o espaço, seja o cosmos. É como se fosse, e eu expliquei há bocado, um ser vivo. Tu tens, pode ser, vamos pegar num ser humano. Tu tens no teu corpo. E estas células são tão pequeninas que elas nem têm noção do corpo todo. Se calhar não sabem que existe um cérebro, um fígado ou até uma bexiga. Apesar de estarem no mesmo corpo, não sabem da existência uma da outra, porque a tua célula na perna ou no pé está longe dos órgãos, mas faz parte do todo na mesma. Funcionam todas de uma forma interligada, têm todas a sua função, por mais pequena que seja, fazem parte do sistema completo. E é isso que é a Terra. A Terra é como se fosse um órgão, por exemplo, vamos chamar do estômago. E tu és uma célula do estômago. E pode ser o ácido, pode ser o oceano. E tu trabalhas com o oceano, podes nadar, podes criar barcos, mas fazes parte do todo. Não é? Ou seja, tu és o todo, mas és uma parte pequena que tem uma função muito grande. É como se fosse um ator. Um ator numa peça. Tu vais lá e tens a tua função. A tua função é de profeta, por exemplo, cristão. Passar a mensagem cristã às outras pessoas. Isso é o teu papel. Isso é a tua função no todo. Tu és Deus, mas és uma parte mais pequena. E Deus é um ser racional que segue as regras. Ou seja, tudo na vida tens de pagar o preço, porque é lógico. Não tens nada por acaso. E se não pagas o preço agora, vais pagar mais tarde. Que é como se Deus tivesse a equilibrar as coisas. Tem que tudo estar harmonicamente equilibrado. Eu acho que, para resumir, Deus seria o todo. Todo, mas como se fosse um ser. Fazes parte desse ser. Não é, tu és o ser, mas não és. És uma identidade pequenina que fazes parte do todo, do grande. É isso. Nós, os cristãos, eu não diria que nós acreditamos que Deus é tudo, ou Deus é um todo, mas nós acreditamos que nós temos a imagem de Deus. Deus deu-nos o dom divino da sabedoria, do entendimento, algo que outros seres vivos não têm, animais e isso tudo não têm. Portanto, nós acreditamos que nós temos a imagem de Deus. Isso não quer dizer que nós somos deuses. Quer dizer, há uma certa teologia de santificação que chama-se, agora lembrar o nome, Theosis, que é grego, que é Theo, Deus, que é tipo aproximar de Deus, ou aproximar, que é um processo de santificação mais presente no cristianismo bizantino. Ambos ortodoxos bizantinos, ambos católicos bizantinos, que acreditam que para o processo de santificação passa por um ponto tão próximo de Deus que cada pessoa em si torna-se um Deus com D minúsculo, não com D maiúsculo. Deus como controlador e arquiteto do seu próprio corpo, da sua própria mente. Deus sobre si. Portanto, nós acreditamos, nós temos o dom divino, nós temos o toque divino, mas nós não acreditamos que Deus é tudo, porque se Deus fosse tudo, Deus seria responsável pelo mal no mundo. Ok. Algo que nós não dizemos, nós dizemos
nós acreditamos que o homem é o responsável pelo mal no mundo. Sim. E que Deus é o antídoto para isso. Portanto, agora a próxima pergunta é um bocadinho mais... Não sei, o que é que tu acreditas que acontece depois da morte? Ok. Isso é uma boa pergunta. Eu não seria o único a não saber a resposta. Eu realmente não sei. Séneca refere isso nas cartas a Lucílio. E não só cartas a Lucílio, mas também na brevidade da vida. Mais na brevidade da vida, para o fim, há uma parte em que ele refere... Lembro tudo. Pronto, faz parte, estava destinado. E ele refere um homem que está a jogar dominó. Ou lá está a jogar um jogo com o Damas, eu acho que é Damas. E ele estava preso e ia ser executado. E ele estava assim, ok, pelo menos eu saberei a resposta para o que vai acontecer após a morte. Ou seja, todos questionavam na altura o que é que acontecia. Eu acho que tu voltas ao cosmos. Ou seja, tu tens o espírito, tens uma parte que não é física, que está agarrada a este corpo, mas que uma vez que o corpo apodrece, a tua essência espiritual volta ao universo. É a alma, né? E é por isso que deve-se evitar a tatuar, porque tu estás a marcar o teu corpo, a alma. E certos pecados carnais marcam a alma. A alma é um veículo em que acontece a lógica e que manifesta-se muita da tua divindade, não é? Mas depois de morrer, sem dúvida que voltamos à criação, ao todo, não é? Voltamos ao mundo. Ao mundo não. O mundo é uma coisa separada do universo, mas faz parte do universo. Voltamos ao divino, à nossa essência, e se calhar um dia voltamos a aparecer na Terra, ou voltamos, o tempo é só como nós o interpretamos, ou seja, nós estamos no ano 2025, mas podemos voltar há 1000 anos atrás, ou há 2000 até, porque o tempo aqui na Terra é como nós o conhecemos, é de trás para a frente, mas no universo, se calhar, não sei, mas é uma teoria, que tu podes voltar atrás no tempo, porque o tempo não é linear, ou seja, podes voltar atrás no tempo e começar a viver lá atrás, está tudo, é como se tudo tivesse destinado, é como se fosse um livro, já está escrito. Tu podes abrir o capítulo 5 e voltar ao 2, já está escrito, está tudo sequencial. Mas voltas à tua essência e podes voltar a encarnar outra individualidade para poderes transcender. O que é que tu achas? Nós, pronto, é como a questão de Deus, a tua visão não está completamente incompatível com a nossa, simplesmente diria que nós temos uma forma muito mais definida do que realmente acontece. Isso que disseste, que voltamos ao cosmos, voltamos ao Criador, voltamos à criação, é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que se nós deixarmos Jesus viver em nós durante a nossa vida, nós vamos viver em Jesus após a morte. Sim. Literalmente, se nós tomarmos a Eucaristia, todos os domingos da missa, Jesus vai viver dentro de nós. Literalmente, no nosso estômago. Vai viver dentro de nós. Sim. E após a morte, através da graça que recebemos na Eucaristia, na presença divina e real de Jesus, na hóstia, nós podemos ter a graça de viver em Jesus para os séculos dos séculos. Sim. Portanto, a tua visão não é completamente incompatível com a visão cristã, simplesmente nós temos uma melhor forma de realmente definir o que vai acontecer passo por passo. Nós temos literalmente o último livro da Bíblia, Apocalipse, é literalmente um passo por passo do que é que vai acontecer até ao fim dos tempos. Sim. Claro que há diversas interpretações disso. Pronto, isso foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava a ter visões e aparições e isso tudo. Há várias interpretações, mas pronto, temos um mapa geral do que vai acontecer. Sim. Portanto, só agora para
para terminar, se calhar ainda vai demorar algum tempo, não sei, mas tu vês algum cenário na tua cabeça onde tu, porque do que eu já vi do estoicismo, do que eu já li, do que eu aprendi de ti e da tua filosofia, Sim. para mim, tu podias continuar a ser estoico e ser cristão ao mesmo tempo. Não são visões que se contrariam, pelo menos se calhar uma ou outra coisa contrariam-se, mas são visões compatíveis, Sim. uma com a outra. Portanto, vês algum cenário na tua cabeça onde te virias a um dia converter-te ao cristianismo? Vir converter ao cristianismo é pouco provável, porque primeiro que tudo os estoicos e os cristãos já se cruzaram na história, tanto que algumas obras estoicas foram traduzidas pelos cristãos porque foram desaparecendo na altura estamos a falar do século XII, ali quando iniciou o feudalismo, a reconquista de Dom Afonso Henriques, essa altura, eram os monges dos monastérios, pronto. Eles faziam a tradução dos livros de latim e grego para as linguagens que foram aparecendo. O português era lusitano, não é? Quer dizer, pronto, é aquelas, o castelhano e tudo mais, e foi-se perdendo a mensagem estoica, não é? E eles cruzaram-se. Inicialmente eles tinham ideias diferentes, da forma em que um conseguia criar a sua própria realidade através dos seus pensamentos, porque é mais egoísta o estoicismo, ou seja, tu tens o poder em ti e podes criar a tua própria realidade. Não tens controle, mas tens impacto, e vai um bocadinho contra o cristianismo de tu tens que ter fé no Criador e só assim é que tu podes alcançar a salvação. A salvação está neles mesmos, ou seja, tu tens um papel e tens que o cumprir, e é esse cumprimento do teu papel, quem tu és realmente, é que te vai levar eu diria, não é o céu, mas é aquela nirvana, não é? Eu não quero dizer eudaimonia, mas é uma realização muito grande. Quanto mais estudo estoicismo, acho menos provável virar cristão, que eu não sinto possa ser muito bom num dos dois, se for um ou outro, ou seja, cada escolha é uma renúncia. Sou capaz de continuar a ler, mas não vejo e ir à igreja, porque é uma boa forma de conectar com o divino. Não só a energia, a gente teve na igreja ortodoxa, é bom para o teu ser, a tua individualidade, como Fernando ou como Diogo, ou qualquer pessoa, estar numa igreja e sentir a energia e a beleza daquilo. Querendo ou não, sendo estoico, cristão, muçulmano, judeu, é tudo uma divindade, faz parte da nossa essência. Mas não me estou a ver a converter ao cristianismo, a acreditar que Jesus renasceu e pode ter feito milagres, mas não é o profeta final, percebes? Nenhum profeta consegue, quer dizer, apenas do estoicismo, né? O conhecimento que a gente tem, que faça sentido, percebes? De estoicismo e cristianismo, por mais parecido que algumas coisas sejam, no fundo não é a mesma coisa. É como o azeite e a água, percebes? Podem ser assim líquidos, mas depois quando tu juntas os dois eles ficam separados. Não dá. E com colher tu podes misturar, entre aspas, mas é uma coisa separada. É uma okay. E tu vês-te a tornar estoico, a renunciar à tua fé cristã
e dizer assim, não, o caminho para a minha existência é o estoicismo. Bem, como tu disseste, eventualmente, na visão estoica, é um sistema baseado em obras e na virtude, e essas virtudes estoicas estão presentes no cristianismo. Sim. Portanto, eu diria que se eu simplesmente continuar a seguir o cristianismo real, eu já estou a assimilar grande parte do estoicismo que eu preciso para a minha vida. Agora, se eu renunciaria à Igreja, se eu renunciaria ao Papa, se eu renunciaria à fé, ao meu Deus, para seguir completamente a filosofia estoica, não me vejo em qualquer situação fazer isso. Sim. Futura, ok. Futura, presente, Sim. Passado já não consegue. já não consigo. Mas pronto. Uma última pergunta. Ok, tem a última pergunta. Eu sei que não me vais dar uma resposta sim ou não, mas vou perguntar na mesma. Jesus é Deus? Bem, acertaste, eu não consigo dizer sim ou não. Porque eu posso dizer que sim. Posso dizer que sim porque no fundo somos todos Deus. Ah. Mas Jesus é Deus, não é o... Ele não é a única... É o Criador. Jesus Criador. Eu tenho refletido sobre isso. Por acaso, eu às vezes fico a pensar o cristianismo tem o impacto que tem na vida das pessoas. Vivemos num país cristão, muitas das nossas crenças inconscientes são cristãs, e eu estava a pensar, será que Jesus será mesmo o absoluto? E eu acho que não. Mas depois, se descobrires que sim, vais ter de seguir o cristianismo. É assim, é como tu estavas a dizer há bocado. Acho pouco provável, não digo que não gosto de dizer que não faria, porque eu já me encontrei em muitas situações em que diria que não fazia uma coisa e acabei por fazer. Não digo que não o faria, mas acho pouco provável. Ele podia ter um poder além do mundo, mas sendo o criador, ele mesmo, eu não acredito. Tem outras fontes de... Ele tinha grande conhecimento, seja espiritual, seja mental, mesmo como se já transcendesse esta terra. Como Siddhartha Gautama, que foi o primeiro Buda. Ele era iluminado. Ambos os profetas estavam iluminados. E Jesus foi um iluminado também. Mas não era Deus. O Criador, pronto, todo num só. Ele era Deus, obviamente, nós somos todos Deus. Mas não era além disso. Ok. Pois, mas ele afirmou ser Deus. Sim, é verdade. Afirmou ser o Filho de Deus, que é Deus. Sim. Mas ele não pergunta, ele não faz esta questão, ou pelo menos refere que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos adotivos. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ok. Então, vamos ver. Jesus tem dois pais. O pai no céu e o pai adotivo. O pai no céu, eu sou o pai biológico real. Sua mãe era virgem. Nossa Senhora Theotokos. Está aí, ícone. Feita à mão no Monte Athos. Eu sou católico, mas foi um presente nosso do Padre Vitali da Igreja Ortodoxa Ucraniana, em Lisboa.
Ahm, no- Jesus tem dois pais, um pai adotivo, real, José, São Sim. José, e o pai no céu, que é o seu pai biológico. Nós é ao contrário. Nós temos dois pais, o nosso pai biológico e o nosso pai no céu, que é o nosso pai adotivo. Que pelo batismo somos adotados pelo Eterno Pai. Ok, sim. Já entendi a questão. Pronto, somos filhos de Deus, mas somos adotivos. Sim, sim, sim. Portanto, que sabia que era. Nós tínhamos a cena de irmão, não sendo realmente filho. Não, mas o estoicismo é mais. Nós somos filhos, não só somos Deus, como somos filhos de Deus. Porque há muitas partes em que diz assim. Marco Aurélio até refere assim. Agora estou na dúvida se é Marco Aurélio, mas. Ou é Epicteto, que refere que quando o outro te ofender, lembra-te. Se tu fosses filho de um imperador, tu não ficarias todo convencido, eu sou filho do imperador, ninguém me pode tocar, eu sou o maior. Então porque é que tu não tens esse mesmo pensamento sendo tu filho de Deus? Isso está escrito. Eu tenho ali o manual, depois posso mostrar pessoalmente. Mas já que se fosses filho de um imperador, estavas todo convencido, mas como és filho de Deus, que é muito mais superior que qualquer status, tu não te gabas disso. Então és filho do divino, partilhas a essência divina, é o que eu expliquei, partilhamos o cosmos. E nada que é mal surge do universo. Portanto, nós somos bem intrinsecamente, o que vai contra a tua parte de sermos podres, eu não acho. Só acho que há um mau uso de lógica. E isso é o que faz criar o mal na Terra. Que é as pessoas estão iludidas. Imagina que tu agora começas a beber álcool e bebes mesmo muito. E ficas assim, fechas os olhos, estás num sítio, ou seja, perdes completa noção, controle da tua mente. Ou seja, tu não estás a agir por lógica e vais cometer coisas más. E é isso que acreditam. Os homens não seguem a lógica, não pensam. Não dizem, ok, o próximo é meu semelhante, é filho de Deus, eu não devo atacar. Pronto. Mas isso seria outro tópico e isso é outro vídeo. A noção de bem e mal no estoicismo é essa parte. Nada que é mal surge do universo. Nós somos filhos de Deus, filhos do universo, mas somos maus porque não usamos bem a lógica, a alma neste caso, que é o que produz a lógica. Ok. Então pronto, como este é o meu canal, então vamos acabar este vídeo com uma oração, pode ser? Pode ser. Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai do céu, nós agradecemos mais uma vez por nos trazer este dia, por fazer que nós tenhamos esta conversa amigável e respeituosa, como já tivemos várias vezes, fora de câmara e em câmara. Peço ao Senhor que abençoe este vídeo, que abençoe todas as pessoas que estão a ver este vídeo e que possam assimilar o conhecimento que estamos a tentar transmitir com o coração aberto, com a mente aberta e com o espírito de aprendizagem. E peço ao Senhor que quem realmente precisa desta mensagem que a receba. Também rezo pelo meu amigo aqui, que o Senhor lhe convide e lhe dê a verdade e que ele possa realmente ver e obter a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado por ter vindo e por eu vir. Obrigado, Fernando. E lembra-te sempre que Deus providenciará.